Bom dia a todos, o meu nome é Joana Pinto, sou coordenadora da Juventude do Distrito de Braga. Hoje temos cá a Ana Mendes, o Diogo Andrade, da Juventude de Chega de Guimarães, e também o Francisco Araújo, que nos veio visitar do É verdade. Porto. Ora bem, os temas deste quarto episódio são a manifestação contra a imigração que o Chega organizou no dia 29 de setembro, a criminalidade no nosso país e também sobre as forças policiais. Relativamente à manifestação, no dia 29 de setembro, milhares de pessoas estiveram em Lisboa, pois foi o palco desta manifestação organizada pelo Chega num protesto contra a imigração descontrolada e a insegurança. Apesar de ter sido inicialmente marcada para o dia 21 e, entretanto, remarcada para o dia 29, por respeito às vítimas dos incêndios e aos bombeiros que os combatiam, as ruas de Lisboa encheram-se para se fazer ouvir Portugal. Iniciámos na Alameda, fomos até ao Rocio, passámos pelo Martim Muniz, com imensos cartazes, com imensas bandeiras. A multidão manifestou-se contra o descontrole da imigração, que, como já no anterior podcast tínhamos referido, põe em risco a identidade cultural e a segurança dos portugueses. O Diogo e o Francisco também estiveram presentes na manifestação e eu queria saber quais foram as reações de quem lá esteve e de quem viu apenas nas redes sociais ou na televisão, nos jornais. Portanto, qual é o vosso testemunho relativamente à reação do público em geral, aos vossos amigos, aos vossos familiares, relativamente a esta manifestação e às mensagens que nós, no Chega, conseguimos transmitir sobre a imigração? E eu queres começar? Sim, muito bom dia a todos, e especialmente aqui ao Francisco, que está connosco pela primeira vez. Ora, eu penso que a mensagem do Chega foi clara. Com esta manifestação conseguimos atrair cerca de 4.000 pessoas ao centro de Lisboa. Eu acho que esta forte adesão demonstra claramente a força do partido e que a população no geral está cansada destas políticas. Portas abertas. Em relação ao público em geral e principalmente em relação à comunicação social, eu acho que eles não estavam à espera que fosse tanta gente, o que provoca um certo medo, mas esta é só a primeira manifestação. Acredito que daqui para a frente venham muitas mais em relação a diversas áreas, não só à imigração, mas também à saúde, educação e por aí fora. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, o convite, apesar de ser da Comissão Política da Juventude do Porto, hoje está em Braga, e, portanto, a oportunidade faz o ladrão, neste caso, e, portanto, hoje fez todo o sentido, até para falarmos deste tema. Também estive na manifestação, como disseste bem, e vendo aquilo que foi a manifestação numa perspectiva de quem lá esteve mesmo presencialmente, foi incrível, porque não me recordo genuinamente de uma manifestação de direita com tanta gente, pelo menos desde que eu sou vinte, não me recordo. Não me recordo do PSD ou do CDS a colocarem tanta gente em Lisboa a sair por causa de uma causa. Não me recordo. Portanto, é histórico. Só por aí começa bem. Só por ser histórico. Mas a envolvência em si, o tema em si, faz com que não só seja histórico, como extremamente importante, dada a situação atual. E na perspectiva de quem esteve de fora, pelo menos as mensagens que eu recebi, foram mensagens bastante positivas. Do género, temos milhares de pessoas, foi tudo ordeiro, foi tudo de forma genuína, não houve uma provocação a conflitos, nem nada disso. Fomos, e sim, provocados, mas não reagimos a nada disso. Portanto, correu tudo bem e, no geral, creio que foi um grande sucesso. E, portanto, se foi um grande sucesso, só temos é que bater palmas e, como disse aqui o Diogo, bem, venha à próxima. Exatamente, sim, certíssimo. Portanto, Ana, tu estiveste cá. Quais foram as reações dos teus familiares, a tua própria reação ao ver as coisinhas todas pela televisão? Bom, eu não fui à manifestação, como vocês sabem, porém a reações tanto dos meus familiares como o meu ciclo de amigos foi bastante positiva, tendo em conta que é um assunto que nos preocupa a toda a população portuguesa. Porém, também houve algumas opiniões negativas que vi na internet, o que é bastante comum, tendo em conta que isto é um assunto que prejudica muitas das pessoas que estão aqui a viver em Portugal. Mas, num feedback geral, penso que a manifestação teve muito sucesso. Também acho que sim. Portanto, digam-me uma coisa. Qual é a vossa opinião entre esta diferença entre a posição do Chega sobre a imigração e a opinião de outros partidos de esquerda? Em que é que se compara e em que é que se difere? Ora, eu acho que não é comparável em nenhum aspecto. Enquanto que uns partidos querem a desordem total e o caos nas ruas, Chega está a lutar realmente pelos portugueses e está a lutar por um Portugal onde as nossas crianças e as nossas mulheres podem sair à rua sem qualquer tipo de medo e qualquer receio, porque isto está muito perigoso. Ora, eu acho que o Chega luta verdadeiramente por Portugal e pelos portugueses e para que estes tenham um acesso digno tanto à saúde, como à habitação, como à educação e à segurança também.
E esta chegada massiva de imigrantes à nossa terra provoca um abalo no sistema, é assim, Desordem. uma desordem. No que toca à habitação, toda a gente sabe que aqui o problema na habitação está relacionado entre a oferta e a procura. Há demasiada procura para pouca oferta, o que provoca que os preços nas casas subam. E depois com esta chegada de imigrantes a viverem 10, 15, 20 numa casa, ainda pior. Em relação à saúde, eu penso que também existe um grande problema por causa dos imigrantes, porque eles entopem o sistema realmente. Aliás, só para termos noção, vêm mulheres de outros países de propósito para cá para ter filhos. Isto é inaceitável num país desenvolvido. E depois, em relação ao tema que mais me preocupa, que é a segurança, eu acho que o aumento da criminalidade e o aumento do número de imigrantes está diretamente relacionado. Podem desmentir, mas é a realidade. Sim, até porque todos os dias temos tido notícias, portanto não há muito maneira de desmentir, é um facto. Eu não me lembro, desde que estamos em 2024, de uma série de 2, 3 dias em que não tenha havido uma notícia dessas. E às vezes são 2 notícias no mesmo dia em sites diferentes. Portanto, sim, e há quem diga, e ainda recentemente, na entrevista que o André Ventura teve na TVI, o jornalista tem o discernimento, tem a lata de dizer mas que dados é que você tem? Quais dados? Se o próprio governo não permite que se faça uma distinção entre as nacionalidades de quem está a fazer o crime. Se o próprio governo não permite isso, se o próprio governo condiciona as estatísticas, como é que nós vamos usar as estatísticas? Se a própria comunicação social é incentivada, isto por causa de uma recomendação que foi aprovada em 2003, a não dizer que a pessoa que está a cometer um crime ou é portuguesa ou não é portuguesa, como é que nós podemos ter essa capacidade de dizer estatisticamente, está aqui os números? Nós não conseguimos. Nós vemos, através daquilo que aparece na televisão, sempre de forma muito camuflada, presenciamos, a população está a ter uma crescente percepção, ou pelo menos daquilo que é falado em termos estatísticos, a percepção de criminalidade violenta. Portanto, não é criminalidade de, olha, aconteceu ali. Não, nós ouvimos, nós estamos a sentir, não conseguimos passar por esta rua porque temos este medo. Portanto, se a própria população está, neste momento, a responder a isso, em sondagens, e a sua percepção é cada vez pior, nós não estamos a falar, por exemplo, de uma percepção de corrupção, porque essa aí, efetivamente, é algo mais distante, aparece na televisão. Não, criminalidade é uma coisa que está ali a acontecer, mesmo nas ruas. E, portanto, existe essa mesma relação e qualquer pessoa que, neste momento, se recusa a falar dessa relação, a meu ver, está a ser desonesto. E também temos outro problema. Por exemplo, as pessoas falam da questão das prisões, por exemplo. Como é que nós podemos, e além de já existir uma sobre-representação, como é que nós podemos falar desse mesmo argumento, que eu vejo pessoas de esquerda, do centro a usar, quando essas pessoas, passados 5 anos, estão a ganhar nacionalidades? Sim. Percebe? Portanto, essas pessoas tornam-se portuguesas, são portuguesas como nós que estamos aqui. Isso afeta as estatísticas, afeta também a própria narrativa e o debate político. E, obviamente, a esquerda aproveita-se disso. Agora, nos outros tópicos, sem dúvida, o Chega aqui distingue-se claramente porque, apesar de já existirem, inclusive, leis, já existem leis até, para o caso de alguém se cometer um crime e estiver cá como imigrante ir embora, já existem leis para isso, mas nós não vemos nem PS nem PSD usar essas leis. Portanto, o Chega é o único que tem uma postura energética perante isso. Outra postura, por exemplo, falaste em partidos de esquerda, vou aqui até à Iniciativa Liberal, muito honestamente, porque é a minha percepção ideológica das coisas. Ainda agora estamos a Iniciativa Liberal a apoiar a entrega de vistos humanitários para países que estão em guerra. Nós estaremos a falar de centenas de milhões de pessoas que potencialmente poderiam vir para aqui. E isto é quase tão mau, ou até pior, ou tão mau, como, por exemplo, o visto da CPLP que foi aprovado na altura, que teve que ser a União Europeia a dizer não, vocês não podem ter isto aqui, porque pode entrar aqui um universo de dezenas e dezenas e dezenas de milhões de pessoas e depois podem ir de Portugal até à Finlândia, sem qualquer tipo de fronteira. Portanto, as políticas imigratórias estão a ser tratadas quase como se fosse uma espécie de um videojogo, não há consequências. Porque estas pessoas estão a aprovar leis, vivem em círculos muito elitistas, de Lisboa, do Porto, e não estão a contactar com a vida real. Não são elas que estão a ser principalmente afetadas, como disse aqui bem o Diogo, pelo aumento dos preços das casas. Como é que nós queremos, neste momento, ter um acréscimo de centenas de milhares de imigrantes, seja, centenas de milhares de pessoas, quando não se construíram centenas de milhares de casas? Procure a oferta, vai ser afetado. E pior, mas os portugueses estão a emigrar muito. Os portugueses estão a emigrar muito, são jovens. Nós sabemos que em Portugal, os jovens são dos jovens na Europa que estão a sair mais tarde de casa dos pais. Portanto, esses jovens estão a sair
mas não há uma casa vaga, porque esse homem não tinha casa antes, estava nos pais. Portanto, temos aqui um déficit claro e os preços das casas vão continuar a aumentar. Não só pela situação política interna, no sentido em que para construir uma casa em Portugal uma pessoa vê-se exigências, mas a quantidade de pessoas está a continuar a aumentar, sem qualquer tipo de travão. Portanto, vai mesmo haver piorar. E o Chega Único tem vindo a falar disto, se calhar à frente do seu tempo, se calhar está a ser penalizado porque está à frente do seu tempo, ainda nem todos os portugueses sentiram verdadeiramente, uns já sentiram, mas não todos, mas no futuro, eu acredito que infelizmente o futuro vai nos dar razão. Infelizmente. Indo um bocadinho em conta à pergunta que tu fizeste, eu acho sempre importante mencionar, já mencionei isso acho em quase todos os podcasts, que o Chega não é contra a imigração, é contra a imigração desregulada. Porque isto é uma coisa que entra muito em conflito nas redes sociais e toda a gente pensa que o Chega é contra imigrar e não é contra imigrar, é contra a imigração descontrolada. Outra coisa, os partidos de esquerda penso que têm uma posição sobre a imigração, uma coisa positiva, de forma a querem diminuir as lacunas demográficas no nosso país e querem adotar políticas de inclusividade, o que de certa forma é correto, só que esquecem-se da parte mais importante, que é a segurança do país, porque não vou dizer que todos os imigrantes são pessoas más, não são, mas entre esses imigrantes existem criminosos que não estão a ser controlados, e isso é um caso que podemos ver no CEF, que aconteceu no CEF. O CEF foi extinto e era uma força da polícia muito importante para a segurança do nosso país, a nível de imigração. Outra coisa, indo em conta agora os casos de criminalidade a aumentar, eu trouxe aqui uma notícia do Público TV, do Público.pt, que diz a criminalidade atinge em 2023 os valores mais elevados em 10 anos. Os crimes registrados pela polícia portuguesa aumentaram cerca de 8% no ano passado em relação a 2022 e atingiram os valores mais elevados em 10 anos, totalizando 371.995 crimes, que revelaram as estatísticas da Direção-Geral da Política da Justiça. Como é que é possível, num país que em 2012, 2013 era extremamente seguro, em uma questão de 10 anos, 12 anos, 13 anos, se tornar um país assim, onde não se pode sair à rua, onde vemos pessoas a matar gatos e a comer gatos, a cozinhar gatos? É algo que a mim fascina, não é fascinar, deixa-me preocupada e abesbílica pela nossa política, a nossa força política não fazer nada em relação a isso. Ou seja, estamos aqui num país em que era humanizado e tornámos-nos um país em que as culturas indígenas ou as culturas daqueles árabes ou sei lá, vêm para aqui e destabilizam tudo. Eu acho isso extremamente absurdo. É surreal. Aliás, só uma nota. Estás aí a falar em 10 anos. Nós há 10 anos atrás estávamos numa crise económica gravíssima. Sim. Portanto, quer dizer que Portugal neste momento não está numa crise económica gravíssima. Estamos mal, mas não estamos numa crise económica, não estamos numa bancarrota. Quer dizer que nós, sem uma bancarrota, sem uma situação de fome generalizada, estamos ao mesmo nível do que há 10 anos atrás, quando os portugueses estavam efetivamente a passar por uma crise, mas foi preciso uma crise para estarmos ao mesmo nível 2. Portanto, imaginem quando tivermos uma crise. O que é que vai ser? Nós não estávamos ao mesmo nível, nós estávamos agora piores Sim, do que o que estávamos há 10 anos atrás. Não temos ali nenhuma desculpa, salvo seja, para Exato. justificar esta falta de segurança e Claro. todo este descontrole no país. Passando para a próxima pergunta, que estratégias é que o Chega pode e deve adotar após esta manifestação para continuar a discutir a imigração? Ora, na minha sincera opinião, aquilo que o Chega deve adotar daqui para a frente é começar a falar na reimigração e na deportação, como queiram. Eu acho que isto é fundamental para salvar o nosso país e para salvar os portugueses de serem substituídos, pois eventualmente é o que vai acontecer, que eles tenham 5, 6, 7 filhos e nós não estamos a ter filhos. É preciso dar incentivos à natalidade, cá em Portugal. E depois, na minha opinião, as pessoas que temos que reimigrar, isto na minha opinião, são todas aquelas pessoas que já tenham cometido algum tipo de crime, seja ele mais grave ou mais leve. São aquelas pessoas que estão cá sem trabalhar há um X tempo e que estão a viver à nossa custa. E são todas aquelas pessoas que entraram cá ilegalmente. Seja tenha sido agora no presente ou tenha sido no passado, já há 5, 10 ou 20 anos. Essas pessoas têm que ir embora, entraram cá ilegalmente, não cumpriram a lei e têm que ir embora. Só assim é que podemos salvar Portugal e os portugueses, e só assim é que podemos salvar as nossas crianças, as nossas mulheres e os nossos idosos. Porque para eles é mais difícil, são seres mais vulneráveis. Algo que eu também acho fundamental é temos que começar a olhar também para os imigrantes legais, como disse aqui, e não só para os ilegais. Porque agora qualquer pessoa que venha para cá facilmente se torna português, isto é,
É incompreensível como é que alguém que não sabe falar a nossa língua, não tem os nossos costumes nem as nossas tradições, consegue ser tão português como nós. Para mim nunca vai ser. Isso é uma não questão. Francisco. Concordo a 100%. Concordo a 100%. Aliás, porque eu publicamente, não no contexto até de partido, mas fora, tenho vindo a defender já a imigração há muito tempo. Tenho vindo a falar disso. Não é um tema que esteja ainda muito normalizado em Portugal, vai ficando, mas, por exemplo, em países como a Áustria, como a Alemanha, os nossos parceiros europeus já falam disso. Ainda agora o Partido da Liberdade, o FPÖ na Áustria, ganhou as eleições na Áustria com essa mesma bandeira da remigração. E faz todo sentido, porque o problema já cá está. Ou seja, não estamos a falar de uma situação de há 10 anos atrás, como foi aqui falado, em que, sim, só precisamos de controlar as fronteiras, porque efetivamente cá dentro não é esse problema. O PS abriu as fronteiras todas. Portanto, o problema entrou. Se o problema entrou, não vamos fechar o problema cá dentro. Não, temos que ver. Até falando na situação de quem não está a trabalhar. Isso faz-se na Suíça, não é um escândalo? Exatamente, 3 meses. Exatamente. Nós temos neste momento um processo de revisão de 400 mil. Estão 400 mil ilegais. Objetivamente, isto segundo as próprias notícias, nós estamos literalmente a dizer a lei está a ser violada, mas não interessa. Porque é em nome da inclusividade, em nome da igualdade. Isso não interessa. Então, mas o que é que interessa mais? É cumprir a lei ou não cumprir a lei? Temos um Estado de Direito ou não temos um Estado de Direito? Nós não estamos a cumprir com as leis, não estamos a cumprir com as leis que foram aprovadas democraticamente, independentemente do tempo, em nome de outros valores que estão a sobrepor-se àquilo que foi a vontade do povo português. Portanto, não só isto não é democrático, como é, na minha opinião, uma traição ao povo português. E, portanto, essa mesma remigração de pessoas que cometem crimes, pessoas que entraram cá ilegalmente, porque o primeiro ato que fizeram ao entrar cá foi literalmente cometer um crime, literalmente violar a lei nacional, e, efetivamente, as pessoas que não estão a ter esse mesmo proveito económico, porque eu até tive a oportunidade na manifestação, já que falamos aqui da manifestação. Na altura foi uma senhora do NAU que me foi entrevistar no final da manifestação, e eu acho que ela deve ter ficado um bocado chocada por ter ouvido aquilo, até porque eles depois cortaram, passado 10 segundos, 15, cortaram logo. Mas eu disse, é a economia que tem de trabalhar para o povo português, não é o povo português que tem que servir a economia nem trabalhar para a economia. Caso contrário, as coisas estão completamente reversas. O que é que me adianta ter um crescimento de 2, 3% no PIB porque importei 100 mil pessoas de fora, se os portugueses depois não estão a ter esse mesmo proveito económico para criarem famílias, terem as suas próprias casas, terem uma condição económica mais favorável. Continuam a ter taxas de esforço só na habitação de quase 40%. Energia, não se vê o preço a baixar, muito honestamente, e vamos agora até ter um aumento, provavelmente, nos custos de energia com impostos indiretos. Mas isto é uma economia para os portugueses ou é dos portugueses a servir uma economia, até uma economia mais internacional? Tem que ser mais nacional, naturalmente. A política é nacional é por algum motivo. E, portanto, concordo 100% aqui, até com o Diogo disse. A questão da remigração, para mim, vai entrar mais no debate público com o futuro, à medida que o tempo vai passando, porque Portugal normalmente tem sempre este atraso em relação aos restantes países da Europa, mas com as redes sociais, com a política cada vez mais digital, é algo que, na minha opinião, vai entrar cá muito rapidamente. Porque vemos os nossos parceiros europeus já a defender isso, portanto é só uma questão de tempo. Temos também o caso da Suécia, onde eles estão, saiu uma notícia aqui há umas semanas, que eles estão a pagar para os imigrantes deixarem o país. Portanto, nem se trata de deportações e de questões de direitos humanos, nada disso, é voluntário. Portanto, se é voluntário, se essas pessoas estão cá, muitas delas temos, até em Lisboa, aquele caso, muitos sem abrigo, qualquer pessoa que vai à Estação do Oriente ou à Estação de Sete Rios vê, vários sem abrigo que efetivamente vieram cá, prometeram-lhes que isto aqui era o Eldorado da Europa, que vinham para aqui e iam enriquecer porque estão na Europa, mas porque são um país diferente da Europa, não enriqueceram, não tiveram essas oportunidades. E, portanto, estão aqui, não conseguem sair daqui, não sabem o que é que vão de fazer, estão longe das suas famílias. Ok, nós ajudamos. É mais barato darmos este mesmo cheque para tu ires para o teu país onde estás com a tua comunidade e até com a tua família, do que estás aqui, muitas vezes em situações desumanas, muitas vezes em situações em que são aproveitados, são escravizados, muitas delas, e que, muito honestamente, depois os custos que o Estado está a ter com este imigrante em termos de segurança social, com subsídios que está a dar, depois até acaba por ser, no médio prazo, prejudicial para os portugueses e para o Estado português. Portanto, é uma conjugação de várias coisas que fazem todo o sentido e que, na minha opinião, melhorariam a condição de Portugal, do Estado português. A minha opinião vai muito em contra do Diogo e do Francisco. Só que o que eu penso é que. Eu acho que já mencionei isso até num podcast. A política ela é muito baseada na opinião pública. E todos nós sabemos que fica muito bonito incluirmos toda a gente e todas as nacionalidades e tudo o que existe no nosso país. Fica muito bonito a nível social. Só que o que é que a política não está, os políticos neste momento no poder, o que é que não estão-se a focar? Nas consequências.
Eles querem que haja tanta adesão à opinião deles, haja tanta adesão ao partido deles e que a população pense: oh meu Deus, este partido é incrível, este partido dá inclusão a toda a gente, a todos os tipos de géneros, a todo o tipo de nacionalidades, a todo o tipo de Culturas, culturas, religiões. exatamente. Dá tanta abertura dá tanta inclusão a essas variáveis que acabam-se por esquecer do mais importante, que somos nós, os portugueses de raiz, os portugueses que estamos aqui desde que nascemos e vivemos e trabalhamos e descontamos e fazemos a nossa vida toda para aqui. Uhum. E acabam por nos esquecer, por nos deixarem de parte. Ah, então, o que é que eu posso dizer sobre isso? Deixa-me revoltada, honestamente, porque não, nós estamos aqui. Eu, neste caso, eu não desconto, mas acho que vocês trabalham e vocês descontam. Não, por acaso não, estou a estudar só. Vocês dois trabalham, vocês Essa é a descontam oportunidade. todos os meses para esse dinheiro ir para subsídios de pessoas que não são portuguesas e que não estão aqui a trabalhar. Para esse dinheiro ir para subsídios de pessoas que até podem ser portuguesas, como é o caso de alguns ciganos, que estão aqui, mas não trabalham e vivem de subsídios. Em vez desses subsídios irem para pessoas que não têm condições motoras de trabalhar, pessoas que não conseguem realmente, efetivamente trabalhar porque têm, por exemplo, não têm uma perna, não têm um braço, não têm capacidade psicológica para isso, porque têm deficiências, que chegam a receber 200 a 300 euros mensais, enquanto que essas pessoas têm capacidade para trabalhar, mas alegam: tenho 3 filhos, tenho 3 filhos, ou não sei, não quero trabalhar porque literalmente nem sei o que é que eles podem alegar para não trabalharem, tendo em conta que têm essa capacidade, recebem 500 a 600 euros mensais. Sim. Qual é que é o sentido? E acaba o trabalho deles ser gerar mais um filho. Exato, porque eles ficam parados em casa, acabam por gerar filhos, aumentando os subsídios que recebem, enquanto que pessoas que não têm mesmo a capacidade de trabalhar vivem na pobreza. Enquanto que pessoas que descontaram estes anos todos da vida de trabalho delas recebem 300, 400, 500 euros por mês, que trabalharam e descontaram, e pessoas que têm 20, 30, 40 anos, têm a maior capacidade para ingressar no mercado de trabalho, não trabalham. Mas gostam de se gabar dos Porsches e dos Ferraris Sim, sim, sim. na internet. E a própria questão da segurança social, desculpa, não me vou interromper por muito tempo, só 15 segundos. Vocês certamente já tiveram em debates com pessoas que dizem: mas nós precisamos deles para a segurança social, porque senão a segurança social colapsa, ainda ontem, na entrevista. Quer dizer, esse é um mito que, muito honestamente, tem que começar a ser desmistificado. Porque aquilo que nós estamos a assistir, efetivamente há um aumento de 2 mil milhões de euros para a segurança social. Mas isso são brutos, é o absoluto. Aquilo que está a entrar objetivamente. Agora, em termos concretos, será que isso é compatível? Será que isso é proporcional àquilo que deveria ser? Não é. Porque se nós formos a ver a questão da imigração que está efetivamente a contribuir para a segurança social, nós vemos que os únicos imigrantes, em termos gerais de grupo, que estão a contribuir acima dos portugueses, são imigrantes vindos dos Estados Unidos, da Europa e da Oceania. A imigração vinda da África, da Ásia e da América do Sul não está a contribuir acima dos portugueses. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que todos estão a contribuir abaixo dos portugueses. Não. Certamente existe uma minoria que está a contribuir acima dos portugueses. Como nós dissemos, os que têm essa vontade de trabalhar estão a trabalhar e não estão a serviço dos portugueses. Ok, é uma situação completamente diferente. Mas aqueles que estão a contribuir para, e os números são do próprio governo, para terem contribuições em termos coletivas abaixo dos portugueses, estamos a falar de muitas vezes 500, 600, 700 euros, em média. Essas pessoas estão a entrar no sistema da segurança social, estão a fazer uma espécie de empréstimo, porque a segurança social é um mecanismo de empréstimo para o futuro. Quer dizer que essas pessoas estão a descontar, mas depois vai ser dado. Estão a entrar nesse sistema de segurança social, nesse mecanismo, estão a contribuir abaixo dos portugueses. Quer dizer que o dinheiro por pessoa, à medida que vão entrando mais pessoas, o dinheiro por pessoa está a diminuir em relação porque estão a contribuir menos. Quer isto dizer que em condições normais, os portugueses que estão agora a trabalhar, ok, houve um aumento absoluto, mas há mais uma pessoa para distribuir. Quer dizer que em condições normais o dinheiro da Segurança Social para estas mesmas pessoas vai começar a descer e só vai acelerar a queda da Segurança Social. Porque mais pessoas estão a entrar e estão a contribuir menos. Menos dinheiro por pessoa, que é o que interessa numa perspectiva de futuro, num sistema que em si já é, como bem sabemos, muito mal estruturado com uma Segurança Social que inevitavelmente, por causa da crise demográfica, vai acabar por colapsar e vai ter que haver uma mudança. Nós só estamos a acelerar isso. Portanto, quem dá esse argumento da Segurança Social é porque não gosta da Segurança Social ou é ignorante face à situação da Segurança Social e à realidade das contribuições. Tudo uma questão de matemática, no fundo, não é? É. Bem, vamos passar ao segundo tema, que acaba por ser uma consequência deste que já falámos, da imigração descontrolada, que é a criminalidade, nos últimos dias. E vamos falar inicialmente do assassinato de 3 pessoas numa barbearia em Lisboa. Quais são os detalhes que vocês consideram mais relevantes? O que é que vos
não digo choca, porque eu acho que isto já não choca ninguém, mas aquilo que Sim. vos, que vos, que vocês consideram mais relevante nestes crimes. Eu acho que Portugal está mesmo um país de terceiro mundo, estamos mesmo a ficar na miséria. Antigamente não se vê isto, nós saímos de casa e vivíamos tranquilamente, havia segurança por todo lado, não me lembro de nenhum episódio assim na minha infância. Hum, e aqui foi um episódio animalesco e bárbaro, um assassinato de 3 pessoas em plena luz do dia no centro de Lisboa. Isto é impensável. Num país que se diz desenvolvido, é impensável. Uma delas estava grávida, infelizmente toda a gente morreu ali. E, na minha opinião, temos que ter uma mão firme para as pessoas que cometem este tipo de episódios. Nunca mais podem voltar a ver a luz do dia, muito sinceramente. Quem mata e quem viola não pode voltar a ver a luz do dia. Sim, porque entretanto surgiram notícias de que o criminoso que é doente mental, mas isto tem acontecido sempre, sempre que há um crime assim grave, vêm as desculpas de que tem problemas mentais. Como Mas se isso realmente fosse é um uma facto de desculpa. que se alguém mata alguém, não é uma pessoa normal. Sim, Por isso não também. vale a pena usarmos desculpas de doenças mentais, porque toda a gente sabe, se eu chegar aqui e matar alguém, eu não estou bem. Eu não estou bem mentalmente. Eu diria que nesse cenário essa justificação serve quase para, ok, foi só este indivíduo, porque é um problema mental que afeta só este indivíduo. É. O problema é que não é só um problema mental que está a afetar este indivíduo. Estamos a falar de problemas que, pronto, a esquerda muito gosta de dizer, são socioeconómicos. Bom, eu não conheço nenhum fator socioeconómico que obriga uma pessoa em plena luz do dia a matar um barbeiro só porque o barbeiro ia almoçar e depois, posteriormente, a matar 2 pessoas só porque estavam ali a ver e podiam servir de testemunhas, especialmente quando uma disse que estava grávida. Também isso não é problema socioeconómico, é uma condição genuinamente de falta de crescimento enquanto cidadão, enquanto pessoa, porque, bem sabemos, faz parte de uma comunidade que vive à margem da lei, tem os seus próprios costumes, que, na minha opinião, são incompatíveis com os costumes portugueses e que não foi integrada. E se recusou a integrar. Eu agora pergunto-vos, devemos forçar obrigatoriamente esta comunidade a ser integrada? Podemos tentar isso, podemos tentar essa mesma aproximação e vamos ver que provavelmente a grande maioria dos partidos não vai concordar com ela. Porquê? Porque estamos a forçar uma comunidade com séculos de história a adaptar-se à nossa cultura. Pois bem, mas em Portugal impera a lei portuguesa, impera a cultura portuguesa e os hábitos portugueses. Se têm hábitos que são incompatíveis com os portugueses, tenham esses hábitos, mas longe dos portugueses. Formem a sua própria comunidade, não precisam de ser afetados pelos próprios portugueses que supostamente os oprimem tanto. Não há problema. Formem a vossa própria comunidade, há muito espaço no interior do país, podem ir para lá e não fazem isso aos restos portugueses que querem viver em paz e em sossego. E pior, é que esse mesmo acontecimento gerou, na noite a seguir, uma confrontação violenta, e vimos todas as imagens, parecia que estávamos num cenário de campo de guerra, entre a própria comunidade desse mesmo barbeiro, que para todos os efeitos não era português, e a comunidade também se revoltou, e portanto estamos a começar a assistir não só a uma questão de anti-portugueses, ou seja, atos anti-portugueses, estamos a falar de atos que geram conflitos entre próprias comunidades. E os portugueses estão aqui a olhar, em pavos e serenos, comunidades que, para todos os efeitos, não estão 100% integradas, a lutarem entre si. E o português vai comendo, não sei se vai comendo pipocas, algumas pessoas até dizem que isto são só sensações, portanto, tratam disto como se fosse uma espécie de um videojogo ou de um filme, mas os portugueses querem viver sossegados, tínhamos vizinhos que eram portugueses que estavam a filmar a situação, dizem, nós nunca mais vamos ter sossego. Houve um vídeo que circulou e a mulher, coitada, disse, nós nunca mais vamos ter sossego. Pois não, porque enquanto estas pessoas estiverem aqui a comportarem-se desta maneira, não vai haver realmente sossego. Enquanto não se tiver uma mão pesada, como disse muito bem, o Estado não disser, estas são as leis, isto é para se cumprir, é assim que eu quero que vocês se comportem, pelo menos, ou não ser como é que vocês se comportam, mas não podem fazer estas coisas. E se vocês fizerem estas coisas, há consequências. Se essas comunidades não entenderem isso e não agirem dessa forma, vai continuar a haver esta bandalheira. Infelizmente. Sim, É a justiça pelas próprias mãos. Exatamente. mas eu acho que são eles próprios a não querer integrar-se com os portugueses, com a população no geral. Eles vivem à margem da lei, lá está. E pode haver gente boa e gente má, como existe em todo lado, não é? Mas claramente existe aqui um problema no geral com esta comunidade. E quando existe um problema, nós temos que resolvê-lo, não é? Temos que encontrar uma solução e é isso.
Sim, e algumas pessoas pensam, tal, Chega, gosta muito de cascar nas pessoas dessa comunidade, é quase como se fosse uma espécie de óleo de estimação. Não é por isso. Porque, aliás, às vezes quando partilham nas notícias, uma pessoa desta comunidade foi a primeira a graduar-se em medicina. Uma espécie de tentativa de, esta comunidade não é má, esta pessoa até conseguiu. Parabéns, é só que se integrou. Eu gostava que isto acontecesse mais. Sim. O problema é que não acontece. Aliás, o facto de estás a noticiar isso indica que houve aqui qualquer coisa que no passado correu mal. Portanto, é tudo uma questão de também olhar para isto com boa fé. Eu acho que genuinamente o Chega olha, porque olhando para aquilo que têm sido as propostas da esquerda face a esta comunidade, a esquerda beneficia da condição desta comunidade, porque assim podem pensar, genuinamente estão a lutar pelos coitadinhos, pelos oprimidos, como muito gostam. A esquerda faz esse discurso desde há muito tempo, há um século, praticamente. E a esquerda beneficia disso. O centro falhou miseravelmente com esta comunidade, deixou-os sempre viver quase como se fossem espécies de guetos. É uma palavra forte, mas é o que é em muitas realidades urbanas. Portanto, a integração falhou. Portanto, PS e PSD também falharam nessa mesma integração. Só falta à direita ter a oportunidade de chegar ao poder e dar uma oportunidade a estas pessoas para se integrar. Ou, se não se querem integrar, muito bem, têm os vossos próprios hábitos, mas não afetem os portugueses com isso. Se não querem ser também afetados, pronto, não afetem os portugueses com isso. Há aqui muito espaço que vocês podem ter e, se quiserem viver dessa mesma forma mais autónoma, podem fazê-lo, têm a cumprir a lei nacional. Podem organizar-se como quiserem, logo que cumpram a lei nacional. Portanto, é assim que, na minha opinião, devia ser tratado o assunto. Eu acho que, no fundo, toda a gente sabe que existe um problema. Pode haver algumas pessoas com medo de admiti-lo, porque é complicado, mas que é um facto, é. Toda a população sabe que existe um problema, só que os portugueses temos sempre aquela mania de não é um problema enquanto que não nos acontece a nós. Pensamos sempre que vai acontecer aos outros, mas que nunca nos acontece a nós. E a comunicação social também não ajuda, porque fala uma ou duas vezes do caso, mas não fala efetivamente do problema do caso. Sim, sim, sim. Tipo, fala como, ok, o fulano X matou o fulano Y, mas não teve nada a ver com imigração, não teve nada a ver com uma mistura de culturas, não teve nada a ver com problemas causados pela nossa política. O que é absurdo, porque eu acho que por muito que, claro, é muito mau falarmos dos nossos próprios erros, mas um bom governo admite os próprios erros, que é uma coisa que os nossos governos nas últimas décadas nunca fizeram. Sim, até gostam de culpar o anterior governo. Sim, Exato. sim, sim. Sempre. E metem tudo para debaixo do tapete. Sim. É só esquecimento. Relativamente à senhora que foi degolada na Lourinhã, eu gostava de ouvir o que vocês têm a dizer sobre este assunto. Já chegámos à conclusão que efetivamente existe um aumento da preocupação em geral com a nossa segurança, mas preciso que vocês deem mesmo a vossa opinião. Ora, mais um caso parecido com o de Lisboa, em plena luz do dia, no centro da Lourinhã. Uma mulher neste caso, foi degolada. E ao que tudo indica, isto teve a ver com uma rede de imigração ilegal que se terá querido vingar desta mulher. Aliás, o companheiro e patrão desta mulher era de origem paquistanesa. Portanto, ao que tudo indica, tinha a ver com uma rede. E esta mulher foi degolada em plena via pública e isto é inacreditável também, é exatamente igual ao caso de Lisboa. Sinceramente, parece existir aqui um grande problema com a imigração. Estamos a deixar entrar toda a gente e isto vai dar errado. E lá está, eu diria que nem todos os imigrantes são criminosos, mas parece que a maioria dos criminosos são imigrantes. É aqui Sim. um bocado. E mais uma vida tudo de uma mulher com filhos, nova, era uma mulher nova que faleceu. Este caso é muito em conta ao caso de Lisboa, porque são crimes bárbaros e hediondos que eu nunca pensei que fosse acontecer em Portugal. Eu via nos Estados Unidos, que é um país com muitas culturas, mas também muita população. O Brasil, que não é um país em desenvolvimento, mas nunca pensei que um país como o nosso, que eu considero um país um bocado bastante conservador, a população, fosse acontecer este tipo de crimes. À luz do dia, principalmente. Exato, à luz do dia. Porque na noite acontecem coisas mais graves, certo? Mas à luz do dia. Não mais grave. Sim. É. Aliás, demonstra que nem é uma questão de vergonha, mas já existe esse sentido de impunidade. Para estar a fazer à luz do dia, Sim, é por cento que há qualquer impunidade. pessoa pode ver, qualquer pessoa pode Exatamente. testemunhar e. Isso também- medo. Isso também nasce um bocado também da forma como as nossas forças de segurança têm vindo a ser tratadas ao longo dos últimos anos.
Reparem que agora temos uma ministra da Administração Interna que, antes de entrar para o cargo, era conhecida como alguém que era conflituoso dentro daquilo que era o universo das forças de segurança por querer impingir algumas das suas ações e das suas visões. Agora, outra notícia, a questão das cotas, não sei se vocês viram, principalmente a questão das cotas na própria polícia, para termos uma maior inclusividade de pessoas LGBT, da comunidade africana e da própria comunidade cigana. Reparem, numa altura em que temos estes casos todos a acontecer, eu recuso-me a acreditar que isso é uma solução para estes mesmos casos. O que combate estes casos, que deviam ser a prioridade do governo, que claramente não são, devia ser, neste caso, maiores condições de trabalho para as próprias polícias, sentirem-se mais seguros. Toda a gente se lembra da altura em que o André Ventura, no Parlamento, em pleno Parlamento, teve que expor, a polícia nem conseguia ter os meios pagos pelo Estado, tinham que comprar os seus próprios meios de segurança para trabalharem, na altura. Isso é um tema que temos todos que reconhecer. O Chega a fazer um serviço público ao expor essa mesma situação. E hoje nós não temos propriamente uma condição em que as polícias possam dizer: não, eu vou para esta mesma zona, sei que estou seguro e vou aplicar aqui a lei do Estado. Muitos polícias não têm essas mesmas condições. Muitos deles, eu acredito genuinamente, que, não vou dizer que têm receio, mas pensam sempre 2 vezes antes de ir, por exemplo, a uma ocorrência ou numa zona muito mais perigosa, porque sabem perfeitamente que estão em desvantagem completa. Porque temos grupos criminosos vindos de fora. Temos, por exemplo, o PCC do Brasil, que é um grupo, para todos os efeitos, pode ser considerado quase como, não necessariamente terrorista, mas é uma rede de tráfico, uma rede bastante criminosa, armada, vinda do Brasil. E temos também os Tigres do Calistão, que veio da Índia. Portanto, estamos a falar de grupos que são armados, que são já sabidos, até de redes internacionais. Mas a polícia e as nossas forças de segurança já não têm meios para os combater dentro do nosso próprio país. Portanto, não é com maior inclusividade, não é com estas cotas, que são uma palhaçada autêntica, que se vai combater isso. Se isso é prioridade, é dando mais meios, dando mais força para esses mesmos polícias e dizendo: isto é a nossa prioridade, temos que desmantelar estes grupos. Isto é uma zona perigosa, temos que assegurar aqui que há segurança. E temos que ver quem é que está a perpetrar estas ações. Se estamos aqui a assistir a uma série contínua de crimes perpetrados por estas mesmas pessoas, porta da rua é serventia da casa. Sem dúvida. E entretanto também já vamos analisar mais esse tema, mas finalizando aqui este tema da criminalidade, Ana, eu queria te fazer uma questão que é relativamente à legislação atual. Tu consideras que a legislação atual é suficiente para lidar com a criminalidade violenta e o que é que poderia ser A melhorado? legislação portuguesa, ela tem muitos artigos e muitas normas que asseguram, entre aspas, a segurança portuguesa. Só que o que acontece? Ela não está a ser respeitada. Tanto que nós temos na própria Constituição Portuguesa, o artigo 24, que nos diz que a vida humana é inviolável. Ou seja, é a Constituição Portuguesa, nós sabemos que a legislação que não pode ser alterada, a maior parte dos artigos lá não podem ser alterados, e consideram a vida humana inviolável. E tanto no Código Penal temos diversos artigos que nos asseguram as penas para pessoas que cometem assassinatos, tráfico humano. Temos o artigo 160 que condena o tráfico humano, o artigo 158 que condena sequestros, entre inúmeros outros artigos. O que é que eu acho que está muito errado na nossa legislação? É a pena máxima. Porque nós temos a pena máxima de 25 anos. Ou seja, eu matei uma pessoa boa 25 anos, tu mataste 10 vezes a 25 anos. Não faz sentido. Eu sou adepta da prisão perpétua, não, mas também penso que não numa posição em que ficam lá presos para sempre. Sim, que vai ter uma lesão, mas também, por exemplo, eu acho que os criminosos deveriam trabalhar. Por exemplo, em pedreiras, em sítios assim onde se possa criar uma vedação, mas que eles possam trabalhar, porque parece que não, mesmo na prisão perpétua tem muitos precalços, tendo em conta que se nós prendermos uma pessoa a prisão perpétua, vai passar lá o resto da sua vida até morrer, mas vamos ser nós os contribuintes a pagar pela estadia dela. Então eu sou adepta de que sim, há prisão perpétua, mas com a condição que eles trabalhem para lá estarem. Porque não faz sentido nós, que não fizemos nada e que somos totalmente inocentes, tendo em conta o crime que ele cometeu, temos que pagar para ele estar vivo, a viver com mínimas condições, pelo menos, com cama, com comida, alimentação, com banhos, higiene pessoal, e essas coisas todas são pagas por nós. Claro que sim. É quase um hotel Sim. em que nós pagamos. Tanto que existem muitas pessoas, muitos mendigos, que cometem crimes para terem uma casa. Sim. Porque sabem que lá não têm que pagar e acabam por estar em muitas melhores condições dentro da prisão do que cá fora. Vamos então
então passar a esta questão que já tinhas iniciado, Francisco, do governo, que está a tentar dominar as forças policiais. Hum, Portanto, foi colocada esta proposta no Parlamento para incluir os homossexuais, afrodescendentes e os ciganos. Hum, Diogo, qual é o objetivo desta proposta? Para ti, quais são os benefícios esperados pelo governo esta inclusão para a sociedade e para as forças policiais? Ora, eu acho que isto é possivelmente a proposta mais ridícula e mais estúpida que eu já alguma vez vi. Eu sei que estou no partido certo quando somos os únicos a votar contra esta proposta. Os únicos. Eu sempre pensei a minha vida toda que a meritocracia era Relevante. fundamental, sim, era relevante. Mas não, afinal parece que não é através do esforço nem da dedicação que se consegue as coisas. É porque és de uma certa comunidade ou és homossexual, é que acho que isto é completamente. Não tenho palavras, muito sinceramente, para isto. É que não faz sentido, porque imaginemos, se nós queremos uma pessoa que quer efetivamente virar a polícia e quer dar a vida, porque é o que eles fazem, dão a vida por nós, não tem nada a ver com ser gay, lésbica, ser trans, ou ser afrodescendente, ou ser cigano, não tem nada a ver com isso. É uma pessoa que tem o propósito de ser. Eu até penso que essa medida não vai ter até muita adesão, porque eu duvido muito que alguém, por ter facilitismo, porque provavelmente vai haver um facilitismo enorme para ingressarem nas forças de segurança, duvido muito que vá pessoas a aderir a isso, porque eu falo por mim, eu nunca na vida gostaria de ser polícia, não era uma coisa que eu gostaria de ser, e ser polícia vem muito da vocação, não vem do, vou ter mais facilitismo e entrar, vou para lá, tanto que eles nem recebem muito, para o trabalho que têm, não recebem quase nada. É mais aquela missão, a pessoa nasce com aquela vocação de De proteger. ser, se for pelo salário nem vale a pena ir, Não. porque a probabilidade de poderes morrer ou a probabilidade de a tua família ser ameaçada É muito grande. é muito Já falámos grande. num anterior podcast. É muito grande, então eu duvido muito que com esta medida vá mudar alguma coisa, não vai. Vai se calhar haver mais fundos e mais dinheiro que deveria ser investido em outras áreas, como é o caso da segurança, habitação e essas coisas, deveria ser mais investido aí, vão ir para pessoas de homossexuais e afins para ingressarem na polícia, o que não faz sentido nenhum. Pode haver aqui duas vias. Uma, efetivamente esta, no sentido em que vamos ter aqui uma narrativa a ser criada, uma tentativa de também desmoralizar as pessoas que estão nas forças de segurança e que têm a nossa visão, porque bem sabemos a grande maioria apoia ao Chega. E a segunda é exatamente porque a grande maioria apoia ao Chega, pode entrar aqui uma série de pessoas que têm uma demografia claramente que é oposta àquilo que o Chega defende. Nós sabemos muito bem que existe esta tendência nestas três comunidades para serem politicamente contra o Chega. Portanto, até fora do contexto de segurança das forças de segurança, serem contra o Chega. Existe esse viés nestas três comunidades. Portanto, nas duas situações, assumindo que vem muita gente, é essa, pelo menos a meu ver, essa tentativa de tentar entrosar e tentar subverter aquilo que é um grupo que bem sabemos que apoia imenso o Chega, dado aquilo que também o apoio que o Chega sempre deu. Exatamente. Assumindo que não há essa mesma grande entrada. Na minha opinião, uma tentativa de desmoralização, também mutação daquilo que é a instituição em si e dos valores e daquilo que representa. E, acima de tudo, tendo em conta que é só, pelo menos neste momento, creio, dados estatísticas do ano passado em termos de sondagens, a instituição mais respeitada, ou pelo menos com melhores olhos, nos olhos do povo português, com maior opinião favorável. São as forças de segurança. Exatamente. Todo o governo, é como diz aqui o título, é o governo a tentar dominar as forças policiais. A Ana já respondeste à próxima questão. Achas que vai ser facilitado o ingresso o recrutamento nas forças policiais? Queria saber a vossa opinião também. Pode, mas é como eu disse, eu não estou a ver. Aliás, eu não sei, porque não temos acesso, provavelmente, a essas estatísticas de que tipos de pessoas é que estão a tentar entrar e fazer essa mesma discriminação por tipos de pessoas. Não sei, honestamente, se existem muitos candidatos que foram barrados porque não conseguiram cumprir com certos critérios. Não sei, honestamente, não temos essas estatísticas. Agora, se esse é o caso, e se fizeram essa proposta tendo em conta esse caso, então estão objetivamente e concretamente, intencionalmente, a baixar a qualidade das forças de segurança. Só por aí a situação já é errada. Em segundo lugar, se querem promover esse mesmo facilitismo para aquilo que nós acabámos de falar, então para mim é subversão brutal e em ambos os casos é negativa. Se vai facilitar imenso, espero que não, porque as forças de segurança já não têm propriamente todos os meios para aplicar a lei,
não queremos é mais forças de segurança porque não entraram com mérito. Porque as forças de segurança neste momento não fazem porque não conseguem, não têm esses meios. Mas sabemos que entraram com critérios que são bons e que são critérios feitos para servirem bem o público. E exigentes. E São exigentes. critérios muito Portanto, E exigentes. cada vez Portanto- menos pessoas conseguem entrar. Aliás, Exatamente. não é conseguem, nem sequer Sim, tentam entrar. exato. Porque Não aquilo conseguem. uma pessoa não Tanto tens quer. que passar por testes psicotécnicos Exato. e tudo mais. Portanto, se nós temos uma boa força de segurança, só não têm meios, nós precisamos é de dar os meios para cumprirmos e termos esse bom cenário. Agora, estamos a ir na direção oposta, no sentido em que vamos diminuir a qualidade das forças de segurança. É as duas situações péssimas. Nem meios, nem qualidade. Isso, para mim, é um abismo total de segurança. Olha, mas indo aqui em relação ao que a Ana disse, eu acho que isto parte mesmo da vocação de cada um. Pouca gente quer ser polícia atualmente e não vão ser estas pessoas que vão querer, porque muito provavelmente preferem não fazer nada. Aqui, certas comunidades. Pouca gente quer ser polícia, eu falo no meu caso, eu trabalho na segurança privada neste momento e compensa muito mais porque recebo tanto como polícia provavelmente e não tenho que me sujeitar àquilo que um polícia tem que se sujeitar. Hum, Depois, em relação a tudo isto, eu acho que isto é um plano da esquerda para desmantelar e para destruir a nossa polícia e para provocar o caos e a desordem nas nossas ruas. Muito sinceramente. Até porque esta mania, estas tendências já vêm de antes do governo do PSD. O governo do PSD, pronto, não faz nada para impedir, porque bem sabemos como é que o PSD atua no governo. Mas isto já vem de antes. Nós tivemos aquelas formações que foram aprovadas, de inclusividade, também na altura no governo do próprio PS. Portanto, isto já tem vindo a ser preparado. Inclusive à esquerda. Agora o PSD, muita gente neste país acha que é direita, não é direita coisíssima nenhuma, é que não é um muro, é isso, não é um travão. Não, é uma rampa para dar ainda mais continuidade. Honestamente, o que mais que me revolta é que, em vez de os políticos estarem preocupados com as condições de trabalho, porque a polícia tem muita gente que trabalha em condições deploráveis, os computadores são de outro século, pelo amor de Deus, não têm materiais para escrever, não têm condições quase nenhumas e não têm respeito, porque a polícia agora quase não tem respeito, não pode efetivamente utilizar o poder que tenha para a segurança pública. E em vez de se preocuparem com isso, preocupam-se com a inclusividade, que é uma coisa importante, não vou dizer que não, mas tem coisas muito mais importantes, que é o facto de dar condições suficientes para a polícia poder e fazer o seu trabalho. Sim, e para efeitos mais jurídicos, também já existiram propostas aprovadas no passado que tratam sobre a questão da videovigilância. Em países como, por exemplo, os Estados Unidos, os polícias têm que andar com uma câmara de videovigilância para poderem agir de maneira e consciência tranquila, que fiz isto, mas está registado que eu O que fiz faz isto e todo cumpri com a lei. Qualquer Em pessoa Portugal. pode chegar, gravar e só apanhar aquela parte. Exatamente, Que é o que exatamente. acontece. É o que acontece. Em Portugal já foi aprovado, se não estou em erro, mas 2 vezes no Parlamento que efetivamente isso devia ser feito. Se não estou em erro, eram mesmo recomendações. Só que existem leis relacionadas com também o uso dessas mesmas provas. Proteção de dados. Exatamente, e o uso dessas mesmas provas não é permitido, se não estou em erro, em tribunal. Sim. E, portanto, isso vai sempre para trás. Portanto, sabemos que existe esta era das redes sociais que pode colocar em risco a própria atuação dos próprios polícias. Não estamos a fazer nada para adaptar a própria força de segurança, as forças de segurança, a uma era e um contexto social para trabalharem como deve ser. No tribunal não é permitido usar vídeos, nem áudios, nem nada por causa de poder haver Alterações. manipulações. Sim. Mas nós temos tecnologia o suficiente e pessoas o suficiente para conseguirmos comprovar se é falso ou não. Eu acho que devíamos investir nessas tecnologias que existem para verificar se um vídeo foi alterado ou não e investir no que o Francisco disse, da vigilância para os polícias, Sim. porque assim eles poderiam agir, fazer o trabalho deles Dignamente, exatamente, corretamente. dignamente, sem terem medo de serem julgados ou oprimidos. Sem dúvida, tanto em praça pública como propriamente com o governo, Sim. porque é o governo que Exatamente. está a tentar entrar lá, não é? Pronto, eu queria saber se mais alguém tem alguma opinião sobre algum destes temas. Não? Não. Pronto, então vamos finalizar o nosso 4º episódio do podcast Voz na Nação. Queremos agradecer à Conselhia de Guimarães, porque mais uma vez tornou este podcast possível. Obrigada, Francisco, por teres Muito estado agradeço. presente. Muito Obrigada, Ana. Obrigada, Diogo. Convido-vos também a vocês a colocarem um gosto nas nossas redes sociais e seguirem todas as nossas atividades que vamos fazendo com a juventude do Distrito de Braga. Muito obrigada.